nunca pensei que um dia teria coragem de contar isso. Foram anos tentando deixar aquilo enterrado, tentando esquecer. Mas tem coisas que a gente vive que simplesmente não nos deixam mais em paz. O que aconteceu comigo naquela fazenda, aquela maldita fazenda no interior de Minas, não foi sonho, não foi imaginação. E até hoje, mesmo depois de adulto, mesmo morando longe daquele lugar, eu ainda sinto que aquilo não acabou. Essa história é real, e eu vou contar exatamente como aconteceu. Eu tinha 16 anos quando meus pais decidiram passar uns meses na fazenda do meu avô. Ele tinha falecido há pouco tempo, e a família precisava organizar as coisas, como minha mãe dizia. A fazenda ficava num lugar chamado Vale Mudo. Um nome que, para mim, já deveria ter sido aviso suficiente. Era um vale cercado por morros altos, mata fechada, com poucas casas no entorno. Sinal de celular? Esquece. Luz elétrica? Só quando o gerador resolvia funcionar. Era como voltar no tempo. A casa era velha, madeira escurecida, janelas que não fechavam direito. E desde o primeiro dia, eu senti um peso no ar. Não um medo específico, mas uma sensação de que não estávamos sozinhos. As coisas começaram de forma sutil. Na primeira noite, por exemplo, eu acordei de madrugada com um barulho de passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando de chinelos. Eu pensei que fosse minha mãe indo ao banheiro. Mas no dia seguinte, ela disse que não levantou da cama nenhuma vez. Depois foram os animais. A vaca mais velha da fazenda morreu sem explicação, como se tivesse sido arrancada de dentro para fora. As galinhas paravam de botar. O cachorro da casa, Lobato, passou a dormir o tempo todo. E quando anoitecia, ele tremia, chorava baixinho e se escondia debaixo do fogão a lenha. Meu pai dizia que era coisa da região, mas até ele parecia assustado. No segundo andar da casa, havia um quarto que sempre ficava trancado. Era o antigo quarto do meu avô. Um dia, quando meus pais tinham ido à cidade comprar mantimentos, eu ouvi um barulho lá dentro. Parecia alguém mexendo na escrivaninha, abrindo gavetas. E depois um som seco, como se algo tivesse caído no chão. Eu fui até a porta. A maçaneta estava gelada, muito mais gelada do que deveria estar numa tarde quente. E então, quando colei o ouvido na madeira, eu ouvi respiração. Baixa, pesada, lenta. Eu recuei instintivamente. E nesse exato momento, alguém do lado de dentro bateu na porta. 3 batidas secas. Eu corri escada abaixo e fiquei no terreiro até meus pais chegarem. Quando contei a eles, meu pai ficou roxo de raiva, ou de medo. Ele disse: "Nunca, nunca abra aquela porta." Eu perguntei por quê. Ele só respondeu: "Seu avô não queria que ninguém entrasse lá. Não comece." Mas o tom dele não era de bronca, era de pânico. Uma semana depois, tudo desandou de vez. Era quase 7 da noite. O céu já estava ficando roxo, e a neblina começava a subir do vale. Eu estava ajudando meu pai a fechar o galinheiro, quando ouvi um som vindo do milharal. Crack, crack, crack. Como se algo, ou alguém, estivesse andando ali no meio. Meu pai levantou a lamparina, tentando enxergar entre as folhas altas. Mas a luz mal penetrava a escuridão. O som continuava, agora mais perto. E então, eu vi. Entre as fileiras do milharal, apareceu uma sombra. Mas não era sombra de árvore, nem de bicho. Era algo alto, magro demais, com um contorno que parecia torto, deslocado, como se estivesse dobrado de forma errada. A cabeça era inclinada para o lado, quase tocando o ombro. E onde deveriam estar os olhos, eu via apenas 2 pontos escuros, tão escuros que parecia que sugavam a luz da lamparina. Meu pai puxou meu braço com força e disse apenas: "Corre." Nós corremos até a casa, trancamos portas e janelas, apagamos as luzes, mas a sombra ficou ali fora. Dava para ouvir os passos andando devagar ao redor da varanda. E em certos momentos, eu juro que vi um rosto escuro, colado na janela. Naquela noite, ninguém dormiu. E pela manhã, meu pai decidiu abrir o quarto trancado. Ele entrou primeiro, com a postura de quem sabia que aquilo não era uma boa ideia. O quarto estava coberto de poeira, como se ninguém entrasse lá há décadas. Mas o estranho era um cheiro no ar. Um cheiro de terra molhada e mofo misturado com sangue. Na escrivaninha havia um caderno pequeno, de capa preta. Eu comecei a ler.
Meu avô escrevia sobre a coisa do vale, sobre noites em que ouvia vozes chamando seu nome, sobre animais que eram encontrados secos, sem sangue, sobre pegadas enormes na lama, pegadas humanas, mas muito maiores do que qualquer pé humano. E então, na última página, havia um aviso escrito com letra trêmula: ela quer os vivos. Mas só entra quando alguém vê. Se você enxergou, já marcou. Quando li isso, meu estômago embrulhou. Eu tinha visto, eu tinha olhado nos olhos da sombra. Naquela noite, o clima mudou. Um vento frio começou a bater contra a casa, tão forte que parecia empurrar as paredes. O gerador pifou. A lamparina apagou sem motivo. E então, o som começou. Um arrastar pesado no corredor. Como se algo estivesse se movendo no escuro, sem pressa. O chão tremia de leve a cada passo. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai segurava a espingarda, mas a arma tremia na mão dele. O arrastar parou na porta do quarto. 3 batidas. As mesmas 3 batidas que ouvi no quarto trancado dias antes. Meu pai apontou a espingarda para a porta e gritou: vai embora! Silêncio. Por alguns segundos não ouvimos nada. Mas então, a porta começou a abrir sozinha. Bem devagar, centímetro por centímetro, rangendo como se reclamasse. E lá estava ela, a sombra. Ela era muito maior de perto. O corpo torto, como se estivesse quebrado em vários pontos. O rosto, ou o que parecia ser o rosto, era apenas um buraco negro, girando como fumaça. E algo se movia dentro daquele vazio. Ela deu um passo para dentro do quarto. O chão vibrou. Eu senti um frio tão intenso que minhas mãos ficaram dormentes. A coisa levantou a cabeça como se estivesse cheirando o ar. E então, ela apontou para mim. Meu pai atirou, mas o tiro saiu abafado, como se tivesse sido engolido pelo ar. A sombra se aproximou. E quando ela encostou a mão, aquele braço comprido demais, na minha testa, tudo ficou escuro. Acordei de manhã, deitado no terreiro. Meu pai estava me sacudindo. A porta do quarto estava quebrada, a janela estilhaçada, e havia marcas profundas na parede, como se garras enormes tivessem rasgado a madeira. Não encontramos minha mãe, nem o cachorro, nem o caderno do meu avô. Meu pai e eu deixamos a fazenda naquela mesma tarde. Nunca mais voltamos. Isso foi há muitos anos. Hoje moro na cidade grande, trabalho, tenho minha vida. Mas às vezes, quando a noite está muito silenciosa, eu ainda escuto aquele arrastar no corredor. E algumas vezes, quando volto para casa depois do trabalho, sinto que tem alguém me observando do escuro. E ontem eu acordei de madrugada. A porta do meu quarto estava aberta. E no corredor, eu juro que ouvi 3 batidas. 3 batidas secas, as mesmas de antes. A coisa do vale mudo. Ela encontrou o caminho até mim. E eu sei que não vai parar. Olá a todos. O que eu vou contar hoje não é uma lenda que eu li na internet. Não é um conto que me mandaram por e-mail. É algo que aconteceu comigo. Algo que eu vivi. Eu peço a vocês que me escutem com a mente aberta, porque até hoje, quando eu fecho os olhos, eu sinto o cheiro da terra molhada daquela fazenda. Eu me chamo Vanderlan e na época, eu estava no auge dos meus 25 anos. Cansado do caos de São Paulo, eu decidi aceitar uma proposta do meu tio-avô, o seu Jerônimo. Ele me ofereceu a chance de passar um tempo na Fazenda São Judas, um lugar isolado, no interior de Minas Gerais. O único som seria o vento e os pássaros. Para mim, era a promessa de paz que eu precisava para recarregar as energias. A viagem foi longa. Depois de quilômetros de asfalto, veio a estrada de terra. Mais de 2 horas de buracos e poeira vermelha. Lembro-me do momento em que o GPS perdeu o sinal. Foi ali, naquele silêncio abrupto, que a sensação de isolamento me atingiu de verdade. Não havia vizinhos, não havia sinal de celular. Era só eu, meu carro e a mata densa que engolia o caminho. A Fazenda São Judas não era luxuosa, era antiga. A casa principal, um casarão colonial, tinha a fachada desgastada, pintada de um ocre que o tempo havia tornado quase cinza. O telhado coberto de musgo. E a varanda. A varanda era enorme. Mas as madeiras rangiam sob o meu peso de uma forma que parecia um lamento. O seu Jerônimo estava lá. Um homem calado, de olhos fundos e mãos grossas. Ele me deu as chaves, me mostrou o poço,
me ensinou a ligar o gerador e deu uma única instrução, que hoje eu entendo como um aviso. Não se preocupe com o celeiro, André. Ele está fechado há anos. Deixe-o em paz. Ele foi embora no dia seguinte, me deixando sozinho. Eu, o caseiro e a promessa de paz. Mas o que eu encontrei ali foi algo totalmente diferente. Os primeiros dias foram exatamente como eu esperava. Eu acordava cedo, tomava um café forte com pão de queijo que tinha trazido. Lia. O único ruído constante era o chiado da TV de tubo, que só pegava 1 ou 2 canais. Eu me sentia renovado. O caseiro, um senhor chamado Elias, era ainda mais silencioso que o lugar. Ele morava numa pequena edícula ao lado do curral. Um homem de poucas palavras, mas de um olhar intenso. Numa tarde, enquanto ele afiava um facão, eu tentei puxar assunto sobre a história da fazenda. Seu Elias, quem construiu isso aqui? É muito antigo. Ele parou de afiar, olhou para mim e só depois de um silêncio incômodo, respondeu com a voz rouca. A família do seu Jerônimo. Sempre foi deles. Mas o casarão, ele tem sua própria memória, seu André. E nem tudo que ele lembra é bom. E essa foi a nossa conversa mais longa. Eu comecei a notar que o silêncio daquela fazenda não era um silêncio normal. Não era o silêncio sereno da natureza. Era um silêncio agressivo. Um silêncio que parecia abafar os sons, engoli-los. Os pássaros cantavam na mata, mas perto da casa, eles se calavam. Os grilos começavam o seu coro à noite, mas quando eu saía na varanda, eles paravam de repente, como se algo os tivesse assustado. Foi na terceira noite que o primeiro evento aconteceu. Eu estava dormindo profundamente quando fui acordado por um som. Não era um barulho alto, mas era um som fora de lugar. Era o som de um objeto sendo arrastado no assoalho de madeira. O som vinha do corredor principal, no andar de baixo. Eu me levantei, o coração martelando no peito. Tentei racionalizar. Um rato, talvez. Um galho que caiu na varanda. Mas o som continuou. Scratch, scratch, scratch. Era um peso. Um ritmo lento e pesado. Eu peguei a lanterna e desci as escadas, que reclamaram a cada passo. O feixe de luz cortou a escuridão da sala. Nada. A cozinha. Nada. O som parou. Eu jurei que podia sentir o cheiro de mofo e, por baixo dele, um cheiro que eu não conseguia identificar. Algo como ferro velho e algo podre. Eu voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Eu senti a presença de algo na casa. Não um fantasma clássico com correntes e gritos, mas uma observação. Uma sensação fria e pesada que se instalou no pé da minha cama. Na manhã seguinte, desci para tomar café e percebi que a porta do quartinho de despejo, que eu tinha certeza de ter fechado na noite anterior, estava entreaberta. Eu tentei ignorar. Pensei que o estresse de São Paulo estava me fazendo alucinar. Mas as coisas continuaram. 4 noites depois, o evento se repetiu, mas de uma forma mais visceral. Eu estava lendo na sala, já era quase meia-noite. O gerador roncava lá fora. De repente, a luz piscou e se apagou completamente. Silêncio absoluto. Eu acendi a lanterna do celular e comecei a ir em direção à porta para checar o gerador. Foi nesse momento que eu ouvi, não no andar de baixo, mas acima de mim, no sótão, um lugar que o seu Jerônimo tinha me proibido de entrar, dizendo que as vigas estavam podres. Era um som de algo pesado, caindo, um baque seco no assoalho. E depois, o som que fez o meu sangue gelar. Um passo, um único, arrastado e lento passo no teto. Depois, outro e outro. Eles pararam bem em cima da minha cabeça. Eu congelei. A poeira que caía do teto era o único sinal de que aquilo era real. Era como se algo estivesse me farejando lá de cima. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Finalmente, o gerador tossiu e a luz voltou. O som no sótão cessou. Eu corri para o meu quarto e tranquei a porta. Naquela noite, eu liguei para o Elias no rádio de comunicação da fazenda. Elias, a luz acabou. Ouve esses barulhos? Tem algo no sótão. A voz dele veio carregada de fadiga e talvez algo mais. Seu André, durma. Não se preocupe. Apenas não olhe pela janela. Não olhe para cima. A instrução me deixou mais aterrorizado. É claro que eu olhei. Com as mãos trêmulas, eu fui até a janela. A fazenda estava imersa na escuridão. E lá, no ponto mais alto, na janelinha do sótão, havia uma luz. Não uma lâmpada, mas um brilho fosco e amarelado, quase como o de uma vela antiga. E
por uma fração de segundo, eu juro que vi uma sombra se mover por trás do vidro, alta e desengonçada. No dia seguinte, fui até o celeiro. Lembrei do aviso do seu Jerônimo, mas eu precisava de respostas. O celeiro era a estrutura mais imponente depois da casa, e ficava a uns 50 metros. Ele estava trancado com um cadeado antigo, enferrujado. As tábuas estavam escuras, quase pretas. Enquanto eu olhava, notei algo no chão, bem na frente da porta. Era terra revirada, como se algo tivesse sido escavado recentemente. E no meio da terra, havia um único objeto. Um brinquedo. Um pequeno cavalo de madeira, com um dos olhos pintados de forma errada, dando-lhe uma expressão bizarra. Não era um brinquedo de criança moderna. Era antigo, gasto, como se tivesse sido enterrado e desenterrado 1000 vezes. Eu senti o medo mais palpável da minha... Peguei o cavalo de madeira. Ele estava frio. Frio de uma forma não natural. Eu o levei para a casa. Quando o Elias me viu com o brinquedo na mão, ele quase derrubou a xícara de café. "Onde você pegou isso, seu André?" Sua voz era uma mistura de raiva e terror. "Na frente do celeiro." "O que é isso, Elias? E por que você estava cavando lá?" Ele hesitou. Olhou para o celeiro. Olhou para o céu. Finalmente, ele cedeu. "Eu não estava cavando. Alguém estava. Ou algo. Você desenterrou uma lembrança ruim, seu André. O cavalo era do garoto." Elias me contou a história que a família tentava enterrar. Há mais de 80 anos, a fazenda São Judas foi palco de uma tragédia. O filho caçula da família, um menino de uns 7 anos chamado Nonato, havia desaparecido sem deixar rastros. Elias disse. Ele era um menino estranho, calado, e tinha um apego doentio àquele cavalo de madeira. Diziam que ele conversava com ele. Ele sumiu numa tarde de chuva. O único vestígio que encontraram foi a marca da sua botina, que ia até a porta do celeiro. Mas o celeiro estava fechado, e por mais que procurassem, o corpo nunca foi encontrado. Seu André, desde aquele dia, o celeiro virou um lugar amaldiçoado. O menino não foi embora. Ele ficou aqui, e ele não gosta de ser perturbado. Ele fica no sótão, observando, e ele chama. Eu senti um calafrio tão forte que precisei me apoiar na parede. "Chama como, Elias?" "No rádio. Na primeira noite que o senhor chegou, ele me chamou. Uma voz infantil, distorcida. Ele disse: 'Onde você escondeu o meu cavalo, Elias?' Eu o ignorei. O senhor não deveria ter pego esse brinquedo. Devolva-o. Enterre-o de novo." Naquela mesma noite, eu estava no meu quarto, com a porta trancada, segurando o cavalo de madeira. Eu estava paralisado. E o rádio de comunicação da fazenda, que estava sobre a cômoda, chiou. "André!" A voz era baixa, arrastada, infantil. Não era um sussurro. Era como se a voz estivesse vindo de debaixo d'água. "Você pegou o meu amigo." Eu tentei gritar. Tentei ligar para o Elias, mas minhas mãos não se moviam. E então, o mais aterrorizante de tudo aconteceu. Não foi um barulho, foi uma sensação. A temperatura no meu quarto caiu drasticamente. Eu podia ver minha respiração no ar frio. E a sensação de observação se tornou esmagadora. Não era mais no pé da cama. Estava atrás de mim. Com um esforço desesperado, eu me virei. E lá, no canto escuro do quarto, onde a sombra era mais densa, eu vi. Não era o menino. Não era um fantasma brilhante. Era uma forma, alta, esguia e curvada. Quase um poste. A cabeça pendia, e as mãos, que se estendiam até quase o chão, pareciam ter mais articulações do que deveriam. E os olhos? Eram os únicos pontos visíveis, brilhando com aquele mesmo brilho fosco e amarelado que eu tinha visto no sótão. Eram grandes, desproporcionais, fixos em mim. Não era o Nonato. Era o que ele se tornou. Eu joguei o cavalo de madeira no chão e corri. Não para a porta. Corri para a janela. Eu me joguei para fora, caindo na grama úmida. O barulho que veio do meu quarto não foi de um corpo caindo, mas de um arranhar feroz, como se unhas tivessem sido raspadas no assoalho. Corri na direção da casa do Elias, sem olhar para trás. Eu bati na porta dele desesperadamente. Ele abriu com o facão na mão. "O quê? O que aconteceu, seu André? Eu ouvi o grito." "O menino, Elias, ele está lá, na casa. Eu vi. Ele não é um fantasma.
É outra coisa. Ele não me olhou. Olhou para o casarão. A janela do meu quarto estava agora escura. Ele sussurrou. Ele não vai deixar você ir. Ele gostou da sua companhia. Eu não dei ouvidos. Eu corri para o meu carro. Eu sabia que se eu parasse, eu estaria perdido. Eu liguei o motor e enquanto eu fazia a curva de volta para a estrada de terra, eu olhei para a fazenda pela última vez. Na varanda principal, perto de onde eu costumava sentar para tomar meu café, estava a forma, curvada, olhando para mim. Parecia ter a altura de um adulto, mas a estrutura esquelética de algo que não pertencia a este mundo. E no momento em que a luz do farol do carro atingiu o seu rosto, eu vi. Não era a face de uma criança. Era uma máscara de pele esticada, com a boca aberta em um sorriso que não tinha dentes. Eu pisei fundo no acelerador. O carro derrapava na poeira vermelha. Eu dirigi por horas, até o primeiro posto de gasolina que encontrei. Eu não voltei para pegar minhas coisas. Eu não liguei para o seu Jerônimo. Eu simplesmente fugi. Na manhã seguinte, liguei para o seu Jerônimo do posto. Eu contei que tinha tido um problema pessoal e precisava voltar. Ele me atendeu com a voz pesada. Que pena, André, mas tudo bem. A fazenda não é para todos. Ela é teimosa. Eu voltei para São Paulo. Vendi o que eu tinha. Mudei de cidade. Mas eu nunca mais fui o mesmo. O que eu vi não foi uma assombração. Foi uma entidade, um eco distorcido de uma tragédia que se alimentava do silêncio e do isolamento. E a prova de que eu não estou louco? Eu joguei o rádio de comunicação fora, na estrada, a quilômetros de distância. Mas de vez em quando estou em casa, em silêncio absoluto, o meu celular, que está no modo avião, ele chia. E por uma fração de segundo, eu ouço. Onde você se escondeu, André? Eu sei que o eco do Nonato, e de tudo o que ele se tornou, ainda está na fazenda São Judas. E às vezes, eu sinto que o cheiro da terra molhada daquela fazenda ainda está impregnado na minha pele. Olá a todos! O que eu vou compartilhar com vocês hoje não é uma lembrança agradável. É a história da minha infância e de como umas férias simples no interior se transformaram no primeiro pesadelo que eu jamais esquecerei. Eu me chamo Mariana. Eu tinha apenas 10 anos. Uma criança normal, cheia de imaginação, mas também muito observadora. Minha mãe decidiu me mandar passar as férias de julho na fazenda da minha tia Laura, no interior de Goiás. Para ela seria ar puro, comida caseira e muita diversão. A fazenda Canto da Serra ficava isolada, no meio de colinas e mata nativa. A casa era um sobrado antigo, de paredes brancas e janelas de madeira pintadas de verde musgo. No centro do pátio, um pé de manga gigantesco, com galhos que pareciam braços retorcidos. Minha tia Laura era uma mulher forte, de riso fácil. Meu tio Raul era mais calado, um homem sério, que parecia sempre cansado. Os filhos deles, meus primos, eram adolescentes que me ignoravam a maior parte do tempo. A princípio, tudo era um conto de fadas rural. Eu brincava com os cachorros, comia jabuticaba direto do pé e sentia o cheiro forte e doce de esterco e mato. Mas havia uma coisa naquela fazenda que me incomodava profundamente: o silêncio. Quando eu estava perto da casa, o som parecia sumir. Não se ouvia o vento. Não se ouvia o mugido das vacas. Apenas um silêncio pesado que parecia estar espreitando. E havia a minha tia. Por mais que ela sorrisse, o olhar dela, especialmente quando olhava para o quintal, era de uma tristeza profunda e assustadora. Era um olhar que parecia estar vendo algo que eu não via. Nos primeiros dias eu explorava a casa. Eu amava o sótão, cheio de caixas empoeiradas e móveis antigos. E foi lá que eu a encontrei. A casa de bonecas. Era uma réplica perfeita da fazenda Canto da Serra, com o sobrado, o quintal e até mesmo o pé de manga. Mas ela estava incompleta. O telhado estava quebrado, e a pequena capelinha de brinquedo que deveria estar ao lado da casa havia sumido. E havia apenas uma única boneca. Uma boneca de pano, com cabelos de lã cor de fogo e um vestido azul desbotado. O que me chamou a atenção não era o rosto costurado. Eram as mãos. As mãos de pano estavam permanentemente costuradas em uma posição de súplica, com os pequenos dedos esticados para cima. Eu a peguei. Ela não era macia. Era dura, como se houvesse algo dentro do enchimento. Eu a batizei de Flor e comecei a brincar com ela no quintal. Foi ali, no pé de manga, que as coisas começaram a mudar. Eu estava sentada, balançando as pernas quando ouvi.
Não era um riso de criança normal. Era uma gargalhada infantil, alta e estridente, mas que parecia oco, como se tivesse vindo de um barril vazio. O riso vinha do lado da casa. Eu me levantei e andei devagar. O riso parou abruptamente. Eu olhei para o canto. Não havia ninguém. Apenas o gramado seco. Mas eu vi algo que me fez parar. Um caminhão de brinquedo de metal enferrujado que não estava ali antes. E o caminhão estava balançando levemente, como se tivesse acabado de ser empurrado. Voltei para o pé de manga, assustada. Sentei-me e abracei a boneca Flor. E foi então que senti um pequeno toque frio nas minhas costas. Eu me virei rapidamente. Nada. Mas no chão, ao lado dos meus pés, havia agora uma pedra de rio, polida, completamente molhada. Isso me intrigou. O quintal era de terra seca. Não havia água ali, a não ser a do poço que ficava longe. Na hora do jantar, perguntei à minha tia Laura: "Tia, tem mais alguma criança aqui?" Eu ouvi uma rindo no quintal. Tia Laura parou de mastigar. Meu tio Raul soltou o garfo. Houve um silêncio glacial na mesa. Minha tia forçou um sorriso, mas seus olhos estavam arregalados. "Não, querida. Não tem mais ninguém. Talvez tenha sido o eco." Tio Raul apenas disse com a voz baixa e tensa: "Não vá para o quintal sozinha, Marina. Fique perto da casa." Na noite seguinte, eu estava deitada na cama. Eu dormia num quarto no andar de cima, de frente para o pátio. Eu tentei ler, mas não conseguia tirar o riso oco da cabeça. Eu me virei e olhei para a parede. Havia uma moldura de quadro vazia, pendurada torta. E por trás dela, eu notei um pequeno buraco na parede de alvenaria. Não era grande, talvez do tamanho de uma moeda. Por curiosidade infantil, eu me levantei, tirei o quadro e aproximei o olho do buraco. A parede era grossa, mas eu podia ver através dele. O buraco dava para o quarto vizinho, que era o quarto de costura da minha tia, que estava sempre trancado. Eu olhei. O quarto estava escuro, mas havia um ponto de luz fraco, como o de um vagalume, e eu vi algo se movendo no chão. Uma sombra pequena, agachada. E então, o riso. O riso oco, mas agora ele parecia vir de dentro do quarto de costura. Ele era baixo, quase um cochicho. Eu me afastei do buraco, apavorada. Eu corri e me enfiei debaixo das cobertas. Eu senti o cheiro de mofo, e por baixo dele, um cheiro doce, como o de flor de jasmim seca. Na manhã seguinte, eu precisava de respostas. Eu inventei uma desculpa para ir ao quarto de costura com minha tia, dizendo que queria aprender a costurar. Ela relutou, mas me deixou entrar. O quarto era pequeno e cheirava a tecido velho. Minha tia me mostrou as máquinas, as linhas, mas eu estava focada em um baú de madeira que ficava no canto. Enquanto ela estava distraída, eu abri o baú. Estava cheio de pedaços de pano. E no fundo, eu encontrei um caderno. Um caderno de capa dura, antiga, com desenhos infantis. Desenhos de um pé de manga e de uma casinha. Eu peguei o caderno. Minha tia me viu e ficou pálida. Ela agarrou o caderno da minha mão com uma força que me assustou. "Marina, isso não é seu. Não mexa nas minhas coisas." Eu comecei a chorar. Ela me abraçou, mas seus braços estavam tremendo. "Me desculpe, meu amor, mas este é o caderno da nossa outra menina, sua prima. Ela se foi há muito tempo." Eu me lembrei de ter ouvido os meus pais falarem sobre uma prima que morreu muito nova, uma menina chamada Isadora. Mais tarde, quando a casa estava vazia, eu voltei ao quarto de costura. Eu sabia onde o caderno estava. Eu o peguei de novo. A letra no caderno era de criança. Eram poemas, sonhos e, nas últimas páginas, o horror. Isadora, aos 10 anos, havia desenhado o pé de manga, mas com algo estranho pendurado nos galhos. E o texto, escrito com um lápis tremido, dizia: "O homem do chapéu disse que eu não posso sair do quintal. Ele me ensinou a rir com a boca fechada. Ele pegou a casinha de bonecas. Mamãe não me vê mais. Eu só queria a minha boneca, Flor." A página final tinha um único desenho: uma cruz de ferro enferrujada e embaixo a palavra poço. Naquela noite eu estava no meu quarto. A boneca Flor estava no meu travesseiro. Eu não consegui dormir. De repente, o riso. Oco, estridente. E agora ele não estava no quarto de costura. Estava no meu corredor. Eu me sentei na cama, apavorada. O riso se aproximava da minha porta.
E então ele parou. E uma voz, infantil e doce, mas com um eco estranho, falou: Você tem a minha flor. Você não vai devolvê-la para mim? Eu agarrei a boneca e senti. Ela estava quente, quente como se tivesse acabado de sair do sol. E no seu vestido desbotado havia uma mancha de terra vermelha. Eu gritei. E então a porta do meu quarto começou a balançar. Não estava sendo batida. Estava sendo empurrada com uma força sobrenatural. Eu comecei a chorar e a gritar pelos meus tios. Minha tia Laura e meu tio Raul vieram correndo. Eles abriram a porta. O quarto estava frio, mas vazio. Não havia ninguém. Tia Laura me abraçou, soluçando. Ela olhou para a boneca flor na minha mão e seus olhos se encheram de pânico. Ela virou-se para o tio Raul e disse: Ela está aqui, Raul. A Isadora. Ela quer a boneca de volta. Tio Raul me tirou do quarto. Ele me vestiu rapidamente e me levou para fora. Era madrugada. A escuridão era total. Precisamos devolver a boneca para onde ela estava, Marina. É a única forma de acalmá-la. Nós caminhamos pelo quintal. Tio Raul, segurando uma lanterna, andava em direção ao lugar mais sombrio da fazenda. O poço. O poço era fundo, feito de pedra, e ficava perto de onde ficava a pequena capelinha de tijolos, que eu não tinha notado antes. Era a capelinha desenhada no caderno de Isadora. Quando nos aproximamos, o riso veio de novo. Agora vinha de dentro do poço. Alto, forte, mas ainda oco. Tio Raul ligou a lanterna e apontou para o interior do poço. Eu vi a água, que refletia a luz. E flutuando na superfície, havia um pedaço de pano azul desbotado. Eu apertei a boneca flor contra o meu peito. E tio Raul, com a voz embargada, me contou a história. A Isadora foi uma criança muito sozinha. Eu a proibia de sair do quintal. Ela tinha um medo terrível do poço. Um dia, ela se perdeu brincando de esconde-esconde. A boneca dela foi encontrada flutuando na água. Mas o corpo da Isadora nunca foi achado. Ela foi engolida pela terra. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na água escura. A boneca flor, Marina, é a única coisa que sobrou da casa de bonecas. Ela foi encontrada na mão da Isadora, perto do poço. Nós a tiramos de lá. E a Isadora, ela não pôde ir embora. Ela ficou presa ao único objeto que a tirou de perto da água. A boneca. Ele pegou a boneca flor da minha mão. Eu senti um arrepio. A boneca estava tremendo. Tio Raul a jogou no poço. O som do baque na água foi seco e final. O riso oco cessou. Absolutamente. O silêncio da fazenda retornou, mas desta vez era um silêncio de aceitação. Na manhã seguinte, minha mãe veio me buscar. Eu não disse nada a ela. Eu apenas entrei no carro e olhei para trás. Tia Laura estava na varanda, chorando silenciosamente. O tio Raul estava ao lado dela, com as mãos nos ombros dela. Enquanto o carro se afastava, olhei para o pé de manga. E lá, sob os galhos retorcidos, eu vi. Não era a Isadora. Era a boneca flor, sentada no chão, com as mãos costuradas em súplica, a me encarar. E ao seu lado, o pequeno caminhão de brinquedo, balançando levemente, como se tivesse acabado de ser empurrado. Eu nunca mais voltei para a fazenda Canto da Serra. Eu me curei do medo daquela época, mas até hoje, eu não consigo ouvir o riso de uma criança sozinha no silêncio. Porque eu sei que alguns risos são apenas ecos ocos, presos à terra. Eu não sei o que aconteceu com a flor ou com a Isadora, mas eu sei que aquele lugar tem uma alma que se recusa a descansar. Eu nunca falei sobre isso em voz alta. Na verdade, até hoje eu ainda tento acreditar que foi apenas um surto, uma ilusão causada pelo cansaço da viagem. Mas o problema é que todos os dias, desde aquele maldito fim de semana, alguma coisa acontece. Algo pequeno, discreto, mas que deixa claro que aquilo não ficou naquela fazenda. E como eu não aguento mais carregar isso sozinho, eu vou contar. Exatamente como aconteceu, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Eu estava viajando a trabalho. A empresa me mandou para fazer uma vistoria em um terreno no interior de Goiás, perto de uma cidade chamada Serra Negra. Não a famosa, essa é outra, minúscula, com menos de 5.000 habitantes. Eu não gosto de dirigir sozinho, mas como era urgente, não tive escolha. Quando cheguei na cidade já era quase noite.
Meu plano era achar um hotel simples, dormir e no dia seguinte seguir para o terreno. Mas quando perguntei para o frentista do posto sobre hotéis na região, ele disse: "Só tem o Hotel Fazenda Pedra Alta. É mais afastado, uns 15 minutos pela estrada de terra. A cidade não tem hotel não." Eu devia ter dado meia volta, mas eu fui. A estrada era horrível, escura, estreita, cheia de buracos, cercada por mata dos dois lados. Quando eu finalmente vi a placa velha escrita Pedra Alta, 2 km, senti um alívio. A entrada tinha uma porteira velha, rangendo com o vento. A fazenda era enorme, com pasto aberto, algumas construções antigas e uma casa principal que parecia ter sido bonita um dia, mas agora estava torta, com janelas escuras e madeira estalando. A recepção ficava numa sala pequena. Uma mulher idosa, séria, me atendeu. "Vai querer só uma noite?" Ela perguntou sem olhar muito para mim. "Acho que sim." Ela me entregou a chave e avisou: "Quarto 7. Não saia depois das 11. Eu ri, achando que era piada. Mas o jeito que ela me olhou não era piada. O quarto era simples, mas arrumado. Cama de madeira, colchão duro, armário antigo, uma escrivaninha e uma única janela pequena, que dava para um pasto imenso e escuro. O silêncio era tão pesado que machucava os ouvidos. Tomei banho, jantei o que eu havia trazido na mochila e deitei cedo. Mas eu não consegui dormir, e foi aí que começou. Por volta das 23h20, eu ouvi um barulho no corredor. Passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém tivesse dificuldade de andar. Mas o hotel estava vazio. Eu era o único hóspede da noite. A mulher tinha dito isso. Os passos pararam bem na frente da minha porta. Eu senti, eu juro, que alguém estava ali, respirando. A madeira do piso estalou. E então, 3 batidas, secas, vagarosas, pesadas. Meu corpo congelou. Eu não consegui me mexer, não consegui falar, absolutamente nada. Depois de alguns segundos, os passos se afastaram, lentos, arrastados, indo para o fim do corredor. Eu fiquei acordado até amanhecer. Quando desci para tomar café, perguntei à mulher da recepção: "Tem mais alguém hospedado? Alguém andando à noite?" Ela respondeu sem hesitar: "Não." Eu insisti: "Mas eu ouvi passos ontem." Ela apenas me encarou e disse: "O senhor estava no quarto 7. O que o senhor ouviu?" Não era para responder. Eu senti um arrepio. Ela viu e se calou. Eu fiz a vistoria do terreno e voltei para o hotel ao entardecer. Eu deveria ter ido embora. Era só dirigir mais 3 horas até outra cidade maior. Mas eu estava exausto. Resolvi ficar mais uma noite. Eu me arrependi da decisão antes mesmo de escurecer. Por volta das 21h, eu ouvi algo diferente. Não eram passos. Era uma espécie de canto. Um murmúrio. Palavras muito baixas, repetidas, rápidas, sem sentido. Como se alguém estivesse rezando ou chorando. Vinha de fora do quarto, da janela. Eu fui até ela com muito cuidado. Lá fora, nada. Só o pasto. A escuridão absurda. A lua tentando atravessar as nuvens. Mas o murmúrio continuava, bem perto. Eu apoiei a mão na vidraça para tentar ouvir melhor. E nesse instante, uma mão preta, fina, ossuda bateu do lado de fora do vidro. Forte. Eu caí para trás. E a voz do lado de fora sussurrou: "Eu sei que você vê." Eu corri para longe da janela e fiquei encolhido no canto do quarto. O murmúrio sumiu depois de alguns minutos, mas eu não consegui dormir. De novo. Na manhã seguinte, eu fui confrontar a mulher da recepção. "Eu quero trocar de quarto." Ela olhou para mim com um cansaço profundo. "Moço, ninguém fica no 7. Então por que me colocaram lá?" Ela respirou fundo. "Porque a casa escolhe." Eu achei que ela estivesse brincando, mas não estava. "O senhor não devia ter olhado pela janela ontem." Ela viu que o senhor viu. Eu perguntei: "Ela quem?" A mulher balançou a cabeça. "Vá embora hoje, por favor." Eu devia ter ouvido. Eu devia ter saído naquele momento. Mas eu queria respostas. E por isso, eu fiz a pior escolha da minha vida. Voltei para o quarto 7. Eu não dormi durante o dia. Não comi. Não saí do quarto.
Algo me dizia que se eu saísse, eu não conseguiria voltar. O sol se pôs devagar. O céu ficou vermelho, depois roxo, depois preto. Às 23h27, eu ouvi os passos. Os mesmos do primeiro dia. Arrastados, pesados. Eles pararam na frente da porta. E então, 3 batidas. Eu já esperava. Mas mesmo assim, meu corpo inteiro tremeu. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos. E então, a maçaneta começou a girar. Sozinha. Bem devagar. Eu corri e segurei a maçaneta com toda a força que eu tinha. Mas ela continuava tentando abrir, girando contra minha mão, como se alguém estivesse do outro lado. Alguém muito mais forte do que eu. Eu coloquei o ombro contra a porta, travei as pernas e senti o impacto. Ela estava empurrando. Eu ouvi a madeira estalar e ouvi a respiração. Baixa, lenta, bem do outro lado. E então, tudo parou. Ficou silencioso. Eu me afastei da porta, mas continuei olhando para ela. Quando percebi que conseguia respirar de novo, a luz acabou. Meu quarto ficou completamente escuro. E nesse momento, eu ouvi, atrás de mim, dentro do quarto, a mesma respiração. Eu virei devagar e vi. Ela. Era uma silhueta. Primeiro, só uma sombra maior que um humano. Alta demais, magra demais. O corpo torto, como se tivesse sido dobrado em ângulos impossíveis. Depois, os detalhes. Braços longos arrastando no chão. Pernas tortas. Pele escura, sem brilho. E a cabeça... A cabeça estava inclinada para trás, como se o pescoço tivesse sido quebrado. E onde deveriam estar os olhos? 2 buracos fundos, girando, como se sugassem a luz do ambiente. Ela deu um passo. O assoalho tremeu. A porta fechou sozinha atrás de mim. Eu não sei explicar o que senti. Não foi só medo. Como se a minha alma estivesse sendo puxada do meu corpo. Eu tentei correr para a janela, mas quando cheguei perto, outra mão surgiu do escuro. Longa, preta, fina. Segurou meu rosto e eu vi, dentro do buraco negro do olho dela, algo se mexendo, algo pequeno, como rostos presos, como gente gritando, como almas sendo esmagadas. E então, acabou. Tudo ficou escuro. Acordei jogado no chão do corredor. A porta do quarto 7 estava arrebentada. Os móveis, quebrados. A janela, estilhaçada. A mulher da recepção estava chorando. Eu te avisei, moço. Eu te avisei. Eu fui embora sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela região. E tentei. Juro que tentei. Seguir a vida normalmente. Mas desde então, toda noite, em algum momento, eu ouço 3 batidas na minha porta. E não importa onde eu esteja. Hotel, apartamento, casa de parente. Sempre na mesma hora. 23h27. E às vezes, quando eu acordo de madrugada, eu sinto a respiração dela no meu quarto.